Oi, eu sou Oswaldo Braga. E eu sou Gilmar Terena. Você está ouvindo o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Vamos começar o episódio de hoje com uma boa notícia, uma ótima notícia. Nessa semana, os povos indígenas tiveram uma grande conquista no tribunal mais importante do país, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Seus ministros votaram todos a favor de uma decisão liminar, ou seja, uma decisão anterior, provisória, que obriga o governo Bolsonaro a tomar medidas emergenciais para combater a pandemia entre as populações indígenas. Nós já falamos esse assunto aqui no Copiou. A nova decisão, tomada esta semana, confirma que o governo tem de garantir o atendimento de saúde para todos os parentes, independente de onde estejam, em terras com demarcação já concluída ou não. Além disso, a administração federal está obrigada a instalar barreiras sanitárias em 31 terras com povos isolados de recente contato. Também precisa apresentar um plano geral de enfrentamento contra a Covid, entre outras medidas. Uma outra grande notícia é que, a partir de agora, o STF considera que a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pode entrar com ações e pode defender os povos indígenas diretamente no tribunal. É a primeira vez na história que isso acontece. A PIB foi responsável por apresentar a ação original aceita pelo Supremo nessa semana. Ouçam aí o que Luiz Eloy Terena, advogado da PIB, falou sobre isso. Fala, parente! Olá a todas as lideranças indígenas do Brasil, todas as lideranças da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e suas organizações de base. Aqui quem fala é Eloy Terena, advogado da PIB. Estou mandando essa mensagem justamente por conta do encerramento do julgamento da DPF 709 que acabou de ocorrer agora no Supremo. Como vocês sabem, a PIB ingressou com esta ação no final de junho, juntamente com outros 6 partidos políticos, e a ação visava justamente a determinação de medidas protetivas para os povos indígenas neste contexto de pandemia. No dia 8 de julho, o ministro relator Luiz Roberto Barroso deferiu uma cautelar parcial, atendendo parcialmente os pedidos da PIB. E essa liminar ela foi a julgamento esta semana. O julgamento iniciou na segunda-feira e concluiu hoje. Aspectos fundamentais dessa decisão, por 9-0, o Pleno do Supremo referendou a liminar. Primeiro, reconheceu a legitimidade ativa da PIB no âmbito da jurisdição constitucional, ou seja, reconheceu a possibilidade da PIB impetrar ações direto ao Supremo. Isso é uma coisa fundamental, tem um significado muito forte para os povos indígenas. Os outros aspectos da decisão foi a determinação da extensão imediata da prestação dos serviços de atendimento à saúde por parte da CESAI aos povos indígenas, as comunidades indígenas que estão tanto em área homologada quanto em áreas ainda não homologadas. A PIB nos últimos meses tem recebido sistematicamente várias denúncias de que o órgão público estava se negando a atender comunidades indígenas pelo simples fato de estar em área não homologada. Então, essa barreira o Supremo hoje derrubou. Um único pedido feito pela PIB não foi atendido pelos ministros do STF: que o governo faça a retirada imediata dos invasores de 7 terras indígenas onde a situação é mais grave, ou seja, onde as invasões são maiores e o risco de contaminação também é muito grande. Apenas o ministro Edson Fachin votou a favor dessa medida. O ministro Luiz Roberto Barroso, responsável pela primeira decisão, justificou que a organização de grandes operações de fiscalização leva tempo,
demanda a articulação de diferentes órgãos públicos e que a falta de planejamento pode ter o efeito contrário, isto é, pode agravar a disseminação da pandemia nos territórios indígenas. Apesar disso, o ministro reforçou que é dever do governo retirar invasores das terras indígenas. Também disse que, se um plano para essas retiradas não for apresentado em tempo adequado, ele pode vir a obrigar a administração federal a fazer essas operações de fiscalização. A verdade é que a permanência dos invasores está disseminando o novo coronavírus e trazendo a morte para os povos indígenas. Por isso, é urgente que grileiros, garimpeiros e ladrões de madeira sejam expulsos dos territórios, como disse o ministro Edson Fachin. As operações de fiscalização podem ser realizadas com os cuidados e saúde adequados, com isolamento prévio dos agentes policiais e o bom planejamento, por exemplo. O Eloy Terena também falou sobre isso numa mensagem gravada para as lideranças indígenas. Nós entendemos que a decisão do Supremo poderia sim ir um pouco além, né? Especialmente no ponto que diz respeito à desintrusão das 7 terras indígenas que nós pedimos, que são terras indígenas demarcadas, homologadas, e os invasores que lá estão são sim ilegais, mas neste ponto o Supremo ainda não deferiu, muito embora tenha reconhecido a gravidade do problema e tenha reconhecido, né, que a União deve implementar um plano de desintrusão. Então esses são aspectos da decisão que ainda nós vamos seguir acompanhando e nós esperamos que você siga junto conosco nessa empreitada judicial junto aos povos indígenas. Vamos junto, parentes. Uma das decisões do Supremo foi que o governo deve atender tanto os parentes que moram na cidade como os que moram na zona rural. A SESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, deve prestar assistência aos indígenas urbanos quando os serviços convencionais do SUS não conseguirem fazer isso. Desde o início da pandemia, o Copioparente vem alertando para a situação precária desses parentes durante a crise sanitária. A SESAI alega que eles devem ser atendidos apenas pelo SUS. O problema é que, muitas vezes, postos de saúde e hospitais estão distantes de suas casas. Eles são discriminados e não conseguem ser atendidos. Muitos morreram por Covid-19 por falta de assistência em cidades como Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, por exemplo. Por causa disso, nessa semana, a Frente Parlamentar Indígena no Congresso realizou uma audiência pública via internet sobre o assunto. A reunião teve a participação de lideranças indígenas e parlamentares de várias regiões. Entre os pontos, ficou decidido que a frente vai pedir à SESAI o plano de ação para garantir assistência aos indígenas da cidade. Também vai solicitar às instituições de pesquisa e cientistas dados sobre os parentes que vivem no contexto urbano, para avaliar melhor sua situação. A coordenadora da Frente Parlamentar Indígena, a deputada Joena Wapichana, lembrou que o Congresso já aprovou uma lei que obriga o governo a prestar assistência diferenciada também aos parentes que vivem na cidade, como manda a Constituição. Ouçam aí o que a deputada disse no início da reunião. Fala, parente! Inclusive, foi bastante visibilizada em relação às notificações, ou melhor dizendo, as subnotificações, em que constatamos que os dados, existem uma diferença muito grande quando você se depara com os dados, com que a SESAI ela tem anunciado, tem colocado a público, e o trabalho das organizações indígenas, principalmente pela APIB, pela COIAB, se destacou uma necessidade de ter essa visibilidade nessas notificações, principalmente dos indígenas que estão nos centros urbanos por diversos fatores. Essa situação é um dos pontos que também foram contemplados no projeto-lei 1142, que hoje já é lei sancionada, o número da lei é 1401, e justamente em relação ao atendimento à saúde, no item que diz que é para o atendimento de indígenas em centros urbanos. O SUS deverá adaptar sua estrutura e protocolo às especificidades dos povos indígenas.
Então, para garantir e reforçar um atendimento adequado pelo SUS, nós tivemos essa proposição dentro do PL. Infelizmente, o que posso dizer que o PL teve os vetos, né? Foram 22 itens, mas em relação a esse ponto não foi vetado. Portanto, já é lei e deve ser efetivado. Isso é uma observação que podemos já, a partir dessa efetivação, desse reconhecimento, já devemos pensar nessa discussão. Muitos indígenas que se deslocaram para os centros urbanos foram em busca de trabalho e também de uma educação, acesso a um direito fundamental, a educação, acesso ao trabalho, acesso à cidadania, justamente para que configurasse o exercício dos seus direitos. Eu conheço bem essa situação, até porque um pouco da minha realidade é essa, né? Morar em uma capital não é nada fácil para quem é indígena, a gente sempre tem visto sofrido discriminação, uma pela origem indígena e a outra porque não é aldeado, muitas vezes usam esse termo, mas esse fato não tira a identidade indígena. Quem participou da audiência foi a Milena Cocama, liderança de Manaus. Ela denunciou a situação difícil dos parentes que moram na capital amazonense e pediu apoio de todo o movimento indígena para cobrar do governo federal e do governo do Amazonas soluções para o problema. Mais de 60 cocamas já morreram de Covid-19. Esse é o povo mais afetado pela pandemia. Ouçam o apelo da Milena. Fala, parente. Quem está no contexto urbano, quando chega nos hospitais, no pronto-socorro, aonde quer que seja, que a gente se identifica e tem que se identificar mesmo que é indígena, eles logo falam que o problema não é com eles, é com a CESAI. E um fica jogando para o outro. E a gente sabe, conhece que é o nosso direito. É o nosso direito. E se a gente não se unir de verdade e lutar por isso, ela vai continuar sendo uma dificuldade maior ainda, porque aqui em Manaus, teve indígena que morreu à míngua dentro de hospital, e nós estamos denunciando isso diariamente. Parentes que saíram de dentro da sala de reanimação porque não tinha leito e morreu dentro do hospital. A míngua. Além do que, teve que ser enterrado em valas, como eu acho que vocês viram pela televisão. Hoje temos aí um governo que para nós é um governo que nos mata. Aqui no estado do Amazonas, as aldeias estão sendo invadidas por grileiro, garimpeiro e agora pescadores que invadem os nossos lagos. Os nossos caciques estão sendo ameaçados de morte. Temos várias denúncias. Então, hoje não é só o Covid que está matando o nosso povo aqui, mas também os jagunços de garimpeiro, madeireiro e agora dos barcos de pesca. Só cocama, hoje temos 61 cocama mortos de Covid-19. Um dos problemas discutidos na audiência foi o da notificação de casos e mortes por Covid-19. A gente sabe que o número de pessoas infectadas e mortas é muito maior do que divulga a CESAI. A situação é ainda pior para os indígenas que vivem na cidade, porque o serviço de saúde não registra suas condições de indígena, na grande maioria das vezes. Assim, não é possível saber qual a sua real situação e quais as melhores soluções para garantir seu atendimento. O procurador da República no Amazonas, Fernando Merlotto, informou que ainda não teve respostas do governo federal e do governo do Amazonas para seu pedido de que a condição de indígena seja registrada obrigatoriamente na ficha do parente quando for atendido com sintomas de Covid-19 nas cidades também. O procurador pediu que os indígenas informem o Ministério Público se o governo não estiver atendendo solicitações de vacinação contra a gripe nas comunidades. De acordo com ele, a CESAI assegurou que continua fazendo campanhas de vacinação entre as populações indígenas.
A vacina contra a gripe comum é uma das formas de diminuir os impactos da Covid-19, porque quem já está doente desse tipo de gripe fica ainda mais vulnerável se for contaminado pelo novo coronavírus. Ouça o que disse o procurador Fernando Merlotto. Aqui a gente tem atuado nessa questão da invisibilidade indígena com diversas frentes. A primeira questão é a inclusão do campo raça, cor, etnia nos sistemas do SUS. A gente já recomendou, a gente já tinha feito reunião, recomendamos ao Ministério da Saúde e à SVS e ao DataSUS para a inclusão disso. Até agora a gente não teve resposta. A gente já está minutando uma ação civil pública para tornar essa inclusão obrigatória, porque hoje existe o campo raça, cor, mas ele não é obrigatório. E não existe o campo etnia. Isso dá uma invisibilidade gigantesca dos indígenas, principalmente na cidade, né, os que não são atendidos pelo DCE e pela CESAI, e acaba prejudicando tanto a epidemiologia e a EPI, que é um recurso que vão para os hospitais conforme o número de indígenas, e vários outros pontos. Bom, beleza. Vacinação, quando esteve aqui o secretário da CESAI e outros, eles informaram que na cidade bastava os municípios solicitarem, conforme o número de indígenas nas vacinas, que também seria dado prioridade. Isso foi o que foi informado. Se isso está acontecendo de fato ou não, é bom vocês trazerem os relatos. Se não estiver acontecendo, o MPF está cobrando também esse tema. Mas, em princípio, estavam falando que a prioridade também valeria para os indígenas na cidade. Aqui em Manaus, já começou a se expandir para outros lugares, mas foi o primeiro lugar que teve, o GTI Saúde Indígena. Né? A gente conseguiu, em 2017 e 2018, reunir Censa, que é a municipal, Suzan, estadual da saúde, o DICEI local e a FUNAI, num grupo para discutir vários eixos que não são muito trabalhados. Um deles é a saúde indígena na cidade, né? Porque hoje a CESAI não atende, a gente sabe disso. Mas o fato da CESAI não atender não tira o direito de uma saúde diferenciada. Então, pelo menos quem tem que prestar saúde diferenciada é a própria atenção básica. Isso hoje, né? Se tem essa disputa na DPF, enfim, ela é legítima, mas hoje o que a gente cobra é que o município preste essa atenção diferenciada e que a CESAI dê apoio, dê capacitação ao município, enfim. Também, quando o secretário esteve aqui, a CESAI, ele se comprometeu com o município de dar o apoio necessário nas adequações de UBS, né, enfim, onde tem mais indígenas. Aqui em Manaus temos mais de 30 mil indígenas só na cidade, então essa é uma realidade. Só um representante do governo participou da reunião. Foi o Ezequiel Miguel Roque. Ele é secretário adjunto de Igualdade Racial do Ministério da Família, da Mulher e Direitos Humanos. Uma coisa importante que ele disse é que a administração federal já orientou os órgãos públicos a cumprir a decisão do STF e a lei aprovada no Congresso, para que nenhum indígena fique sem atendimento. Agora, os parentes precisam ficar atentos. Se isso não estiver acontecendo, é preciso denunciar a situação ao Ministério Público Federal ou à Defensoria Pública da União, a DPU. Ouçam o que Ezequiel Miguel Roque disse na reunião. Realmente eu entendo a situação complicada dos indígenas não aldeados e que realmente têm sofrido muito em razão de certa falta de atendimento por parte do sistema de saúde público, que realmente, algumas vezes, tem um entendimento errado sobre a própria legislação e acabam cometendo erros. Na verdade, nós sabemos que esses erros eles surgiram desde 1999, quando surgiu o subsistema de saúde indígena. Então, a origem do problema não é desse governo, não é do governo passado, é um problema que já vem desde 99, com a criação do subsistema, e que não especificou exatamente a questão da situação dos indígenas não aldeados, e que deve ser resolvida e está sendo resolvida, né? Agora, eu parabenizo a deputada Joênia pelo projeto de lei 1142, que gerou essa lei que agora abre esse espaço, né? Essa janela para atendimento de todos os indígenas. E só quero dizer assim, há um reconhecimento por parte desse governo, né? Apesar de tantas falas dizendo que não há, mas há um reconhecimento. Eu tenho trabalhado diretamente nessa questão. Agora, com a DPF, já houve uma circular, a circular de número 24 de 2020, por parte da CESAI, onde determina o atendimento dos indígenas em terras não homologadas e os não aldeados, cumprindo a DPF 709, a determinação da DPF 709. Então, para nós é interessante, porque agora não existe um impedimento legal, como antes havia, desde 1999.
agora há essa abertura. Então, por isso que eu parabenizo a deputada Joênia Wapichana pela conquista da lei, que nos facilitou o trabalho, e também pela DPF, que foi proposta pela PIB, que agora abriu esse excelente precedente para podermos dar e garantir o direito de todos os povos indígenas, não somente dos aldeados, mas também os que estão em contexto urbano. Agora que a gente está chegando ao fim de mais um episódio do Copiou Parente, queremos prestar uma homenagem muito especial. Essa semana tivemos também uma notícia muito triste. Mais uma grande liderança indígena do Xingu morreu vítima da Covid-19. Aritana Iwalapiti faleceu na manhã da última quarta em Goiânia. O Xingu, os povos indígenas do Brasil e muita gente dentro e fora do Brasil que conheceu sua trajetória e sua história estão de luto. Aritana foi diagnosticado com Covid-19 no início de julho e logo foi internado numa UTI em Canarana, no Mato Grosso. Em seguida, já no dia 22, foi transferido para Goiânia. Aritana Iwalapiti nasceu em uma família de grandes lideranças. Desde criança, foi formado para ser um grande líder também. Falava pelo menos 4 línguas diferentes e sempre teve influência em todas as etnias do Alto Xingu. Foi um grande mediador nas relações de contato do mundo do branco com os xinguanos, com um estilo diplomático de ser. Foi um dos maiores defensores e promotores da cultura alto-xinguana. Nós conversamos com André Vilas Boas, secretário executivo do Instituto Socioambiental, sobre a importância do Aritana. O André trabalhou durante mais de 30 anos com povos do Parque Indígena do Xingu e conhecia bastante essa grande liderança. Ele contou um pouco da história de mais essa figura histórica dos povos indígenas do Brasil que perdemos. O papel de guardião da cultura alto-xinguana, que Aritana e outras lideranças tradicionais sempre tiveram, tem 2 aspectos. Um aspecto territorial, né? Um zelo pela integridade do parque, primeira grande terra indígena demarcada no Brasil, com vários povos residindo dentro, e a necessidade de manter a integridade desse território. Sempre houve um empenho muito grande da parte deles e de outras lideranças, né? E do ponto de vista cultural, né, Aritana era minucioso, né, na realização de todas as manifestações, a manutenção do calendário cultural deles, né, e a atenção, né, nos detalhes desses rituais, da manutenção desses detalhes, né, da vigília sobre esses detalhes, que na verdade representam a riqueza cultural do Alto Xingu. Aritana faz parte de uma geração pós-contato, né, que testemunhou todo o processo de ocupação da região do Alto Xingu, que transformou o parque numa ilha de floresta. Sempre muito apreensivo com o processo de destruição, né, das matas ciliares, do processo de assoreamento dos rios. Ele teve um papel muito grande, né, em chamar a atenção e ampliar a consciência dos diferentes povos que estavam lá sobre os riscos e os perigos que se avizinhavam, né, do Parque do Xingu. E acho que essa geração é uma geração que está indo, né, e até de forma precoce, como a Aritana, 71 anos, e uma nova geração está chegando ao parque, né, assumindo a liderança e a condição política do Parque do Xingu, né. Vamos ver se essa geração vai conseguir manter o mesmo zelo, né, da Aritana e dessas lideranças tradicionais ao longo dos últimos quase 50 anos em relação ao parque. O parque é uma expressão, né, da diversidade cultural do Brasil, é uma referência dos povos indígenas no inconsciente da sociedade brasileira. Assim como os indígenas, pesquisadores, indigenistas, políticos, ativistas e defensores da causa indígena em geral, o Copiou Parente também está de luto. É hora de silenciar nossos ritos, tirar os adornos e deixar de lado as pinturas corporais e viver o luto da perda do grande líder do Xingu. Nós solidarizamos com todos os povos alto-xinguanos e com a família dessa liderança tão importante. Obrigado por sua luta em defesa dos povos e da cultura indígena. Grande Aritana Iwalapiti. E nós vamos encerrar esse episódio do Copiou, lembrando que nesse domingo, dia 19 de agosto, celebramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi instituída pela Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 94, e para nós, indígenas,
reflete uma conquista de visibilidade para o mundo todo. Para comemorar essa data internacional e discutir alguns dos principais problemas dos povos indígenas do Brasil, a PIB vai fazer uma série de transmissões pela internet, ao longo do fim de semana. No domingo, às 17 horas, teremos a participação de nomes como Anitta, Caetano Veloso e o ator norte-americano Alec Baldwin. A programação será transmitida pelo Facebook da PIB. Eu sou Gilmar Terena e fui responsável pela produção, locução e edição de áudio deste episódio do Copiou Parente. O Oswaldo Braga também fez a locução, além da reportagem e edição de texto. A nossa amiga Letícia Leite, grande comunicadora das causas indígenas dos povos da floresta, está de férias e volta em breve. O Copiou volta na semana que vem. Até lá. Copiou, parente.